Seja bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa segunda edição desta segunda-feira, como sempre, com muitas informações para trazer para vocês. Antes disso, dedo no like no começo do vídeo que já me ajuda bastante. Se você for novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações e, claro, seguir a gente lá no Instagram. E você que ainda não baixou o aplicativo da OneFootball, meu parceiro, você tá perdendo. O OneFootball é um dos aplicativos de futebol mais baixados do mundo. Nele você tem tabelas de campeonato, classificações, artilharias, dados estatísticos. Pode assistir ao vivo e de graça os jogos do campeonato alemão e ainda pode personalizar o aplicativo com o seu clube do coração. Olha que maravilha, você vai lá, marca o Vascão e aí toda a notícia dos Gigantes da Colina, o aplicativo manda notificação na tela do seu celular. Baixe o OneFootball. O OneFootball é parceiro do canal Futebolaço. Link tá aqui, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. E como eu sempre digo, quem baixa o OneFootball não consegue mais ver sem. Bom, dito isso, vamos começar a trazer algumas informações para vocês importantes. Primeiro, ontem o companheiro Zé Colmeia cravou lá que o Vasco estava com negociações muito avançadas para acertar com um volante. Ele até brincou, botou uma foto de um volante no meio, um pitbull, dando a entender que era um primeiro homem, um cara de pegada e um cara marcador. Hoje pela manhã, o companheiro Flávio Dias do canal Atenção Vascaínos deu a informação de que ele obteve de que o Vasco realmente está em negociações muito avançadas, praticamente fechado com o primeiro volante e está correndo atrás do nome desse atleta e ele não teria conseguido chegar ao nome do jogador ainda. Vou trazer para vocês algumas informações do Gustavo Cuejar, jogador que é do ano 92, ele faz 31 anos de idade. Em outubro, tem contrato com o Al Hilal dos Emirados Árabes até junho do ano que vem. Segundo o companheiro Lucas Colar, do Rio Grande do Sul, grande jornalista que cobre o Inter, meu parceiro, inclusive, mandou um abraço pro Luquinha, ele obteve com o seguinte, de que o Al Hilal não quer liberar o jogador, conta com ele como um jogador muito importante, porém, para negociar, teria que ser 5 milhões de euros, tá? Na casa mais ou menos de 27 milhões de reais. Caso o Vasco contratasse o Cuejar, seria inclusive a contratação mais cara do Vasco, que é a mais cara até que foi o Luco Orediano, na casa de 22 milhões de reais. E o Orediano tem 22, o Cuejar tem 30, faz 31. Né? Lembrando de novo que o time árabe não quer liberar o jogador. Inclusive, segundo apurou o companheiro do canal Atenção Vascaínos, Flávio Dias, não é o Gustavo Cuejar, é um jogador descartado. Além dessa grana que eu estou complementando a informação para vocês do Flávio Dias e trazendo aqui, você tem comissionamento e ele tem um salário alto, ele ganha mais de R$1 milhão por mês jogando nos Emirados Árabes, tá bom? Então, Gustavo Cuejar é um jogador que, segundo as pessoas que eu conheço, me dizem que não é o atleta que vem ao Vasco da Gama. Um nome que surgiu agora no final da tarde é do volante Zé Ricardo. Ele tem 26 anos de idade, é cria da base da equipe do América Mineiro, e o companheiro Enio Lima, que é jornalista mineiro e cobre o América Mineiro, ele disse o seguinte, ó, estou achando que o Zé Ricardo, cria do América Mineiro, pode ser o novo reforço do Vasco. Se for, boa sorte ao Zé, ele merece. Além de ótimo marcador, é um cara sensacional. Eu não tenho nenhuma informação, tá, se realmente é o Zé Ricardo. O Enio Lima é um cara com muita credibilidade, inclusive é jornalista da Rádio Itatiaia. Ele não crava que é o Zé Ricardo, ele está dando um chute, ele acredita que pode ser pelas características do atleta que o Vasco está atrás no mercado, beleza? Agora algumas informações importantes aqui. O volante Jair está recuperado e jogará quinta-feira contra a equipe do Trem do Amapá pela Copa do Brasil. Outro jogador que também deve estar apto a jogar, está em situação física bem avançada, é o Figueiredo. Então, muito provavelmente, o Vasco ganha essas duas opções, o Jair com certeza, e a outra opção que a gente deve ganhar para o jogo de quinta-feira é o Figueiredo. Robson vai levar um tempinho a mais e o Orelhano foi constatado lesão nele. Então é um jogador que a gente vai perder mais um tempinho. Todas as informações que eu estou trazendo para vocês foram dadas pelo próprio Maurício Barbieri em entrevista coletiva depois da partida contra a equipe do Botafogo lá no Maracanã. Então essas são as atualizações do boletim médico do Vasco da Gama, tá bom?
Bom, vamos virar a chave agora e vamos falar do nosso volante Jair. Ele deu uma entrevista à Vasco TV e comentou alguns temas importantes. Quinta-feira o Vasco enfrenta o Trem do Amapá pela primeira fase da Copa do Brasil, jogo fora de casa. O Trem do Amapá vai levar o jogo para Brasília. Lembrando que o regulamento da Copa do Brasil, nesse primeiro jogo, o Vasco avançando ou empatando e não tem prorrogação nem nada. A partida é disputada em uma única etapa. Beleza? E o nosso novo volante Jair, recuperado da contusão, o próprio Maurício Barbieri comentou após o jogo do Botafogo que ele já teria condições de jogo para o Clássico, porém, vide a situação do regulamento da competição, que era um jogo válido pela terceira rodada da Taça Guanabara, ele não pôde atuar. Agora ele está apto e ele vai contar um bastidor dele na época de Atlético Mineiro. Ele foi campeão da Copa do Brasil 2021, mas em 2020 foi eliminado apenas na segunda fase. Então, com vocês o Jair, falando um pouco da expectativa desse seu retorno ao Vasco, também da Copa do Brasil, que é uma das competições mais importantes do país, que o Vasco estreia na quinta-feira. A Copa do Brasil é uma competição especial para mim, que já tive essa felicidade de ter sido campeão em 2021, mas ao mesmo tempo é uma competição traiçoeira, né? Principalmente nessas primeiras fases, onde é um jogo só. E 2020, o ano anterior, pelo Atlético, a gente foi eliminado na segunda fase, e em 2021 eu tive a oportunidade de ter sido campeão. Então, como muda, né, de um ano para o outro? Então, acho que a gente tem que entrar ligado desde essa primeira fase, que mesmo esses times de pequena, que não tem tanta expressão no cenário do futebol brasileiro, é sempre difícil enfrentar esses times, porque hoje em dia se igualou muito, tanto tecnicamente como principalmente fisicamente, né? Então é importante a gente entrar ligado. Jair também comentou sobre a expectativa de voltar a ser relacionado após ter ficado fora por 2 jogos. Feliz de poder estar voltando a ser relacionado. Esse último jogo eu fiquei fora por conta do regulamento, né? E é ruim ficar só treinando, agora é importante voltar e voltar bem. Além disso, Jair também comentou sobre a evolução que o time vascaíno tem mostrado nos últimos jogos. Eu vejo que a gente está numa evolução muito grande. É claro que é jogo a jogo, claro que ainda vai oscilar muito. Às vezes o torcedor ele quer que a gente ganhe todos os jogos, né? Mas isso faz parte de um time que recém foi formado. Mas eu vejo que a gente está numa evolução muito grande e espero que a gente consiga evoluir, principalmente na Copa do Brasil, que é uma competição curta, mas que a gente tem que estar evoluindo a cada fase. E como a gente mostrou aqui, a torcida de Brasília fez uma baita festa quando os jogadores estiveram lá pela última vez e, diante disso, o nosso volante mandou um recado para a torcida. Olha só. Eu fiz gol, né, nesse último jogo em Brasília. Fiquei muito feliz, espero que o torcedor vascaíno possa estar comparecendo lá, estar nos ajudando e nos empurrando para essa classificação. Bom, galera, para finalizar, vou deixar com vocês o técnico Maurício Barbieri comentando a situação que eu discorri para vocês no vídeo anterior sobre Luco Herediano. O jogador tem encontrado dificuldade nessa adaptação ao Brasil e também ele aproveita e cita o bom momento que o Barros vive hoje no elenco profissional, e não apenas o Barros, como o Vasco, de uma maneira geral, vem trabalhando a subida de seus jogadores oriundos da sua categoria de base. Rodrigo, Barros, GB, Eric Marcos, Paulinho, que está no profissional, entre outras peças. Confere aí. O Herediano, eu acho que é mais um processo de adaptação que a gente está enfrentando com ele ali. Tem uma dificuldade da língua, ele é um menino muito introvertido. Então, eu acho que em algum momento ele estava sentindo algum incômodo e não quis falar, e a gente continuou trabalhando. Depois, quando ele falou, a gente tentou ajustar isso, e a gente não estava conseguindo dar sequência para ele. Ele entrou no último jogo, entrou bem, mas depois do jogo ele voltou a relatar um incômodo. A gente entendeu que era melhor avaliar com calma para não correr o risco disso virar um problema maior, né? E da gente conseguir trabalhar e conseguir ter ele para o restante da temporada. Isso acho que é mais uma questão de adaptação, da gente entender melhor ele, dele estar se adaptando à maneira do clube trabalhar, a minha maneira de trabalhar. É um processo que é natural e é individual, né? Cada ser humano é um, e no caso dele a gente tem tido essa dificuldade inicial, mas é algo que a gente vai solucionar rápido. Em relação ao Barros, e não só ele, né? A gente tem, nesse momento, tentado trazer todos os meninos que a gente entende que tem um destaque para observar, para olhar,
Vocês podem ver que a gente tem até alternado entre aqueles que vêm para os jogos, isso tem sido, né, mérito deles. Então o GB teve oportunidade de entrar, o Raí foi para o banco na outra, o Paulinho tem frequentado o banco, tem jogado um pouco menos. Mas a gente tem procurado olhar para aquilo que tem, e o Vasco tem uma base muito boa. O Barros veio nesse processo. Enquanto a equipe estava jogando a Copa São Paulo, a gente procurou assistir os jogos. Converso muito com o Abel, com o Emílio, foram duas pessoas que acompanharam mais de perto. E o Barros veio nesse processo de treinar com a gente, da gente observar, se destacou. E eu até falei isso para eles ontem. Talvez se não fosse a situação do Jair, talvez ele não tivesse tido uma oportunidade tão rápido. Então o Papai do Céu ajudou ele, mas tem o mérito dele, porque ele entrou e deu conta do recado. Acho que a gente fica muito feliz com esse desempenho, e tem outros garotos que a gente está observando que eu acho que vão ser peças muito importantes no futuro do Vasco. Bom, galera, é isso. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse segundo vídeo. E amanhã, próximo, é 5, 6 da manhã, a gente chega com a nossa primeira edição, beleza? 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. Qualquer momento, Edguinho volta, tamo junto. Valeu, fui!